Eu nunca imaginei que aquele dia mudaria tudo. Estava no quarto das crianças, dobrando as roupinhas do Davi Luca enquanto o sol da tarde entrava pela janela do apartamento em Balneário Camboriú. Meus dedos tremiam um pouco porque sabia que tinha apenas 15 minutos antes dele chegar do treino. 15 minutos para terminar, arrumar os brinquedos espalhados pelo chão e desaparecer como sempre fazia. Invincible. Era assim que eu precisava ser. O cheiro de amaciante lavanda grudava nas minhas mãos enquanto eu empilhava as camisetas pequenas na gaveta. 3 anos trabalhando naquela casa. 3 anos acordando às 5 da manhã para pegar 2 ônibus até ali. 3 anos ouvindo risadas em festas onde eu servia e limpava, sempre de cabeça baixa, sempre quieta. Meu nome é Carla, tenho 28 anos, e naquele momento eu estava prestes a fazer a coisa mais arriscada da minha vida. Escutei a porta da frente se abrir. Meu coração disparou. Ele chegou mais cedo. Engoli seco e continuei dobrando as roupas, fingindo naturalidade, mas minhas mãos suavam frio. Passos no corredor. Aquele tênis de marca batendo no piso de madeira clara. Eu conhecia cada som daquela casa. Carla! Virai devagar. Neymar estava parado na porta do quarto, ainda com a roupa do treino, cabelo preso, olhando para mim com uma expressão que não consegui decifrar. Não era raiva. Não era indiferença. Era algo diferente. Algo que me assustou mais do que qualquer bronca. Preciso falar com você, ele disse, entrando no quarto e fechando a porta atrás de si. Meu estômago virou. Pensei imediatamente que tinha feito algo errado. Esqueci de limpar alguma coisa? Quebrei algo sem perceber? Minha mente correu por todas as possibilidades enquanto ele se aproximava. Ele parou a 2 metros de mim, cruzou os braços e me olhou nos olhos de um jeito que nunca tinha feito antes. Você viu, né? Ele perguntou baixinho. Meu sangue gelou. Vi o quê? Minha respiração ficou presa na garganta. Não sabia do que ele estava falando, mas o tom dele me dizia que era algo sério. Muito sério. Eu não entendi, senhor, murmurei, baixando os olhos. Para de fingir, Carla. Ele passou a mão pelo rosto, cansado. Você viu as mensagens no celular que ficou aqui na sala ontem à noite? Meu mundo desabou naquele segundo. Sim, eu tinha visto. Não de propósito. Eu estava limpando a mesa de centro quando o celular dele acendeu com uma notificação. E o que vi na tela me fez parar de respirar. Mensagens de uma pessoa que eu conhecia bem. Mensagens sobre dinheiro. Muito dinheiro. E um plano. Fiquei em silêncio. Confirmá-lo seria admitir que invadi sua privacidade, mesmo sem querer. Negar seria mentir na cara dele. Eu estava encurralada. Olha para mim, ele pediu, mais suave agora. Ergui os olhos lentamente. Havia cansaço naquele rosto. Não era o jogador famoso que eu via na TV. Era um pai. Um homem confuso e assustado. Você não contou para ninguém? Ele perguntou. Balancei a cabeça. Não, senhor. Juro que não. Ele respirou fundo e se sentou na beirada da cama do Davi, esfregando as mãos no rosto. O silêncio pesou entre nós por segundos que pareceram horas. Eu não sabia se devia sair, ficar quieta ou falar alguma coisa. Senta aqui, ele disse, apontando para a poltrona ao lado. Hesitai. Empregadas não sentam. Não conversam. Não existem além das tarefas. Mas algo no jeito dele me fez obedecer. Sentei na ponta da poltrona, rígida, mãos entrelaçadas no colo. Você tem filhos, Carla? A pergunta me pegou desprevenida. Tenho, sim. Uma menina. Sofia. Ela tem 5 anos. Ele assentiu devagar. Então você entende. Entende o que a gente faz pelos filhos. Não respondi. Apenas escutei. E foi aí que ele começou a me contar algo que mudaria tudo. Me contou sobre o plano que tinha visto nas mensagens. Um plano que envolvia a mãe do Davi, Carol Dantas, e uma quantia absurda de dinheiro que ele estava sendo pressionado a transferir. 500 mil reais. Metade para investimentos que ela garantia que eram seguros. Metade para o negócio que, segundo ela, beneficiaria o futuro do filho deles. Mas não é sobre o dinheiro, ele disse, olhando para as mãos. É sobre o Davi. Sobre quem realmente cuida dele. Sobre quem? Ele parou. Engoliu seco. Vi seus olhos ficarem úmidos. Eu não sei mais em quem confiar, Carla. E você,
Você viu aquilo e não falou nada. Não tentou me chantagear. Não vendeu para jornal. Não fez nada. Ele me olhou. Por quê? Minha voz saiu fraca. Porque não é da minha conta. E por quê? Porque eu sei o que é amar um filho e querer proteger. Ele ficou me encarando por um longo momento. Então algo mudou. Algo na expressão dele. Uma decisão sendo tomada ali mesmo, na minha frente. Preciso da sua ajuda, ele disse. Meu coração bateu mais forte. Minha ajuda? Preciso de alguém que eu possa confiar. Alguém que não esteja envolvido nessa confusão toda de família, fama, dinheiro. Alguém que só se importe com o que é certo. Ele respirou fundo. Preciso que você me ajude a descobrir a verdade sobre o que está acontecendo. Eu deveria ter dito não. Deveria ter levantado dali, pedido desculpas e voltado para meus afazeres. Mas tem momentos na vida em que você sente que foi colocado num lugar por um motivo. Momentos em que algo maior do que você está acontecendo, e você precisa escolher, fugir ou agir. O que o senhor precisa que eu faça? Perguntei. Ele se inclinou para a frente. Nos próximos dias, vai ter gente vindo aqui. Reuniões. Conversas. Eu preciso que você fique de olho. Anote coisas. Me diga se você perceber qualquer coisa estranha. Era perigoso. Era arriscado. Podia me custar meu emprego ou coisa pior. Mas quando olhei para ele, vi apenas um pai desesperado tentando proteger seu filho. E pensei na minha Sofia. No que eu faria por ela. Está bem, eu disse. Vou ajudar. Ele sorriu pela primeira vez desde que entrará no quarto. Um sorriso pequeno, aliviado. Estendeu a mão para mim. Olhei para aquela mão por um segundo antes de apertar. Era a primeira vez que alguém daquela casa me cumprimentava como igual. Obrigado, Carla. Você não sabe o quanto isso significa. Mas eu sabia que estava entrando em algo muito maior do que imaginava. Nos dias seguintes, aprendi a me movimentar pela casa com ainda mais discrição. Eu sempre fora invisível, mas agora essa invisibilidade virou minha maior arma. Observava. Esquitava. Anotava. Na quinta-feira, Carol veio visitar o Davi. Ela chegou com o namorado, Vinícius Martinez. Lindos, cheirosos, vestidos com roupas caras. Cumprimentaram Neymar na sala enquanto eu servia café. Eles falaram sobre o aniversário do menino que se aproximava, sobre uma viagem, sobre coisas cotidianas. Normal. Educado. Mas havia algo no ar. Uma tensão que eu sentia, mas não conseguia nomear. Fiquei na cozinha, mas a porta estava entreaberta. Escutei Carol mencionar aquele investimento de novo. Neymar mudou de assunto rapidamente. Ela insistiu. Disse que o prazo estava acabando, que era uma oportunidade única, que ele estava sendo egoísta por hesitar. Egoísta. A voz dele ficou mais dura. Carol, é R$500.000. Eu só quero ter certeza. Certeza de quê? Que eu vou roubar você. Ela riu, mas era um riso sem graça. Depois de tudo que passamos, você ainda não confia em mim? Silencio passado. Não é questão de confiança, ele respondeu, controlado. É questão de responsabilidade. Com o Davi. Com o futuro dele. Exatamente por isso estou pedindo. A voz dela subiu. Esse dinheiro vai crescer. Vai garantir o futuro dele. Mas preciso que você decida logo. Anotei mentalmente cada palavra. Quando eles foram embora, Neymar veio até a cozinha. Me olho. Assenti de leve. Ele entendeu. Naquela noite, depois que todos dormiram, ele me chamou no escritório. Contei o que tinha ouvido. Ele balançou a cabeça, preocupado. Ela está pressionando cada vez mais. Diz que o prazo é essa sexta. Amanhã. O senhor vai fazer a transferência? Perguntei. Ele me olhou nos olhos. Você faria? Pensei na minha Sofia. Em cada centavo que eu juntava para dar educação melhor para ela. Em cada sacrifício. Eu precisaria de provas, respondi honestamente. Precisaria saber exatamente para onde vai esse dinheiro e por quê. Ele sorriu de canto. Você é mais esperta do que metade das pessoas que me dão conselhos. Naquela madrugada, ele me mostrou os documentos que Carol tinha enviado. Papéis de investimento. Contratos.
Promessas de retorno de 20% em 6 meses. Tudo muito bonito. Muito profissional. Parece legítimo, ele disse. Mas algo me incomodava. Peguei um dos papéis e olhei mais de perto. Havia um endereço no rodapé. Uma empresa em São Paulo. Anotei o nome, Fortuna Investimentos Limitada. Posso pesquisar sobre essa empresa? Perguntei. Ele assentiu. Me deu acesso ao computador. Passei 2 horas procurando. E o que encontrei me fez gelar. A empresa existia, sim. Mas tinha apenas 4 meses de fundação. Não tinha histórico. Não tinha cases de sucesso. E o mais perturbador, o sócio majoritário era Vinícius Martinez, o namorado de Carol. Mostrei para Neymar. Vi a cor sumir do rosto dele. Ele nem me contou que era sócio, murmurou. Continuei investigando. Encontrei-me. A empresa tinha recebido 3 investimentos grandes nos últimos 2 meses. Todos de pessoas ligadas ao mundo do futebol. Todos prometendo os mesmos 20%. E nenhum pagamento havia sido feito ainda. Isso. Neymar passou a mão pelos cabelos. Isso é um golpe, completei. Ou algo parecido. O silêncio caiu pesado sobre nós. Ele estava processando, tentando entender que a mãe do filho dele, alguém que ele um dia amou, poderia estar envolvida nisso. Talvez ela não saiba, eu disse suavemente. Talvez o Vinícius esteja enganando ela também. Ele olhou para mim. Queria acreditar nisso. Mas ambos sabíamos que havia outra possibilidade. Uma possibilidade que doía demais para considerar. Se você está acompanhando essa história e quer saber o que vai acontecer, deixa um like aqui para me dar força. Isso me ajuda muito a continuar criando esses conteúdos. Na manhã seguinte, Carol ligou cedo. Disse que precisava passar lá para resolver as coisas. Neymar concordou, mas me pediu para ficar por perto. Eu estava lavando louça quando ela chegou. Sucinha dessa vez. Entrou com aquele sorriso confiante que sempre tinha. Trouxe os papéis finais, ela disse, jogando uma pasta na mesa. Só preciso da sua assinatura e do comprovante de transferência. Neymar pegou a pasta devagar. Abriu. Falhou. Seu rosto estava neutro, mas eu via a tempestade nos olhos dele. Carol, ele disse calmamente. Você sabia que o Vinícius é dono dessa empresa? O sorriso dela vacilou. Só um segundo. Mas vacilou. Claro que sei. Por isso confio tanto. É alguém próximo. E você sabia que essa empresa tem 4 meses? Que não tem histórico nenhum? Que já pegou dinheiro de outras pessoas e não pagou nada? Agora o sorriso sumiu completamente. Ela ficou rígida. Quem te disse isso? Não importa. Importa se é verdade. Ela olhou ao redor, como se procurasse algo. Seus olhos pararam em mim por um segundo. Vi algo naquele olhar. Desprezo. Raiva. Ela tinha percebido. Foi ela, não foi? Carol apontou para mim. É empregada. Você está confiando numa empregada em vez de confiar em mim? Meu sangue ferveu, mas fiquei quieta. Não era minha briga. Ainda. Não coloca a Carla nisso, Neymar disse, firme. Responde a pergunta. É verdade ou não? Carol respirou fundo. Quando falou de novo, a voz estava diferente. Me fria. Me dura. Você não entende nada de negócios, Neymar. É um investimento de risco, sim. Mas os retornos são reais. E eu não vou ficar aqui sendo interrogado como se fosse uma criminosa. Ninguém está te chamando de criminosa. Só quero entender. Entender. Ela riu. Riso amargo. Você quer controle. Como sempre. Acha que porque tem dinheiro pode controlar tudo. Controlar a mim. Controlar o Davi. Isso não tem nada a ver com controle, Carol. Tem a ver com proteger nosso filho. Nosso filho? A voz dela subiu. Eu cuido dele todos os dias. Eu que estou lá quando ele chora à noite. Eu que levo em médico, em escola, em tudo. Você só aparece para fotos e viagens. Era mentira. Eu via Neymar com Davi. Via o amor. Via o cuidado. Mas entendi naquele momento que essa não era uma discussão sobre dinheiro. Era sobre poder.
Sobre quem controlava o quê. Se você não quer investir, tudo bem, Carol disse, pegando a pasta de volta. Mas não me acusa de ser desonesta. Não depois de tudo. Ela saiu batendo a porta. O silêncio que ficou era ensurdecedor. Neymar ficou parado, olhando para a porta fechada, respirando fundo. Eu fiz certo? Ele perguntou baixinho, mais para si mesmo do que para mim. Sim, respondi. Fez. Ele olhou para mim. Obrigado, Carla. Sério. Você me salvou de fazer uma burrada. Mas eu sabia que aquilo não tinha acabado. Carol não era do tipo que desistia fácil. E eu estava certa. Confirme para eu continuar com o bloco 2 de 3. Bloco 2 de 3, aguardando sua confirmação para continuar. 2 dias se passaram. 2 dias de silêncio tenso. Carol não ligou, não mandou mensagem, não apareceu. Davi ficou com a avó paterna, e a casa estava estranhamente quieta. Eu continuava minha rotina, mas sentia o peso de algo prestes a explodir. Na quarta-feira à tarde, meu celular tocou. Número desconhecido. Atendi com cautela. Carla! Era uma voz feminina que eu não conhecia. Você precisa tomar cuidado. Meu coração disparou. Quem é? Não importa quem eu sou. Importa que você está mexendo em coisas que não deveria. A Carol sabe que foi você que contou sobre a empresa. E ela não vai deixar barato. A ligação caiu. Fiquei parada no meio da cozinha, celular tremendo na minha mão. Medo. Verdadeiro medo pela primeira vez desde que tudo começou. Pensei na Sofia. Pensei em como eu tinha me metido numa situação que podia prejudicar minha filha. Contei para Neymar assim que ele chegou. Vi a preocupação nos olhos dele. Você vai ficar bem, ele disse. Vou colocar segurança. Ninguém vai te fazer nada. Mas não era só sobre mim. Era sobre o que eu tinha descoberto. E sobre o que ainda estava por descobrir. Naquela noite, Neymar recebeu um e-mail. Era de um advogado. O advogado de Carol. Uma notificação formal exigindo a transferência dos R$ 500 mil, conforme acordo verbal estabelecido para investimento conjunto no bem-estar do menor Davi Luca. Havia um prazo, 72 horas. E uma ameaça velada. Caso não fosse cumprido, medidas legais cabíveis seriam tomadas em prol dos direitos da criança. Ela está me processando? Neymar lia e relia o e-mail, incrédulo. Por um dinheiro que nunca prometi dar. Eu estava ao lado dele no escritório. Li o e-mail por cima do ombro dele. Havia algo ali. Algo nas entrelinhas. Acordo verbal estabelecido. Como se provava acordo verbal? Com testemunhas. Com gravações. Ela gravou alguma conversa com o senhor? Perguntei. Ele pensou. Não sei. Talvez. A gente conversou sobre investimentos algumas vezes, mas eu nunca prometi nada concreto. Mas se ela tiver uma gravação editada? Deixei a frase no ar. Ele entendeu. Uma gravação editada podia fazer parecer que ele tinha prometido. Podia ser usada em tribunal. Podia manchar a reputação dele, pior, afetar a guarda compartilhada do Davi. Preciso de um advogado, ele disse, já pegando o celular. Mas algo me incomodava. Aquele e-mail era agressivo demais. Rápido demais. Como se Carol já soubesse que ele ia recusar antes mesmo da conversa na sala. Como se tudo fosse planejado. Senhor, eu disse devagar, e se isso for maior do que a gente pensa? Ele parou e me olhou. Como assim? E se não for só sobre esse investimento? E se for sobre controle? Sobre conseguir alguma coisa maior? Passei a madrugada pesquisando. Usei o computador dele, com permissão. Procurei processos judiciais. Procurei histórico de Carol e Vinícius. E encontrei algo que fez tudo fazer sentido. Carol tinha entrado com pedido de revisão de pensão 3 meses atrás. Queria aumentar de 50 mil por mês para 150 mil. O processo estava tramitando. E um dos argumentos dela era que Neymar não contribuía adequadamente para investimentos no futuro do filho. Mostrei para ele de manhã cedo. Vi a raiva crescer no rosto dele. Ela está construindo um caso, ele disse entre dentes. Se eu der o dinheiro, ela usa como prova de que concordei que a pensão era insuficiente. Se eu não der, ela usa para dizer que sou negligente. É um cheque-mate, murmurei.
Mas sempre há uma saída. Sempre. Só precisávamos encontrar. Neymar ligou para o advogado dele, Dr. Roberto Almeida. Um homem de 60 anos, experiência de décadas em direito de família e casos de alta exposição. Ele veio até a casa naquela mesma tarde. Sentamos os três no escritório. A situação é delicada, Dr. Roberto disse, ajustando os óculos enquanto lia os documentos. Mas não impossível. Precisamos de provas. Provas de que esse investimento é fraudulento ou de alto risco não declarado. E precisamos delas rápido. Já tenho algumas coisas, eu disse, mostrando as anotações que tinha feito sobre a empresa Fortuna Investimentos. Dr. Roberto me olhou com surpresa. Você fez isso? Assenti. Ele leu tudo com atenção. Cada detalhe. Cada número. Quando terminou, me olhou com respeito. Você é organizada e minuciosa. Isso aqui é ouro. Ele se virou para Neymar. Com a permissão dela, eu gostaria de contratar Carla como consultora para este caso. Ela tem acesso à casa, conhece a rotina e claramente tem habilidade investigativa. Eu pisquei. Consult Ora. Com pagamento, obviamente. R$ 5.000 pelo trabalho. R$ 5.000. Era mais do que meu salário de 3 meses. Olhei para Neymar. Ele assentiu. Aceta. Carla. Você merece. E foi assim que me vi oficialmente envolvida. Não era mais só uma empregada ajudando. Era parte da equipe. Tinha propósito. E, pela primeira vez em anos, sentia que meu trabalho valia algo além de lavar e passar. Dr. Roberto montou uma estratégia. Precisávamos de 3 coisas: provas documentais da fragilidade da empresa Fortuna, gravações ou testemunhas que confirmassem que Neymar nunca prometeu investimento, e evidências de que Carol estava usando o filho como ferramenta de barganha financeira. Os próximos dias foram intensos. Eu mantinha minha rotina normal, mas cada minuto livre era usado para investigar. Descobri que 2 dos investidores da Fortuna tinham entrado com reclamações no Procon. Descobri que Vinícius tinha histórico de dívidas não pagas. Descobri que a empresa não tinha licença para operar como gestora de investimentos. Levei tudo para Dr. Roberto. Ele organizou, documentou, preparou petições. Estávamos construindo um caso sólido. Mas Carol não ficou parada. Na sexta-feira, ela voltou. Dessa vez com Vinícius e mais 2 pessoas que eu não conhecia. Entraram na casa como se fossem donos. Neymar estava na sala. Precisamos conversar, Carol disse, séria. Eu estava na cozinha, mas podia ouvir tudo. Dr. Roberto tinha me orientado, se houvesse qualquer confronto, gravar. Peguei meu celular, abri o gravador e deixei discretamente no balcão com a tela virada para baixo, captando o áudio. True testemunhas, Carol continua. Pessoas que estavam presentes quando você prometeu o investimento. Neymar ficou pálido. Que testemunhas? As 2 pessoas se apresentaram. Um amigo do Vinícius e uma prima de Carol. Disseram que estavam num jantar em março quando Neymar teria dito que investiria no futuro do Davi junto com a Carol. Era mentira. Eu sabia que era mentira porque Neymar tinha me mostrado a agenda dele. Em março ele estava na Europa. Nem estava no Brasil. Mas eles contavam com convicção. Detalhes. O restaurante. O horário. O que foi pedido. Tudo inventado, mas tudo verossímil. Olha, Carol, Neymar disse, tentando manter a calma, eu não sei o que te falaram, mas em março eu estava fora do país. Tem como provar? Então foi em abril, a prima disse rapidamente. Me confundi. Foi em abril. Neymar respirou fundo. Eu vi o momento em que ele entendeu. Era uma armação completa. E eles estavam dispostos a mentir sob juramento se necessário. Saiam da minha casa, ele disse, baixo mas firme. Com prazer, Carol respondeu. Ela saiu com o grupo. A porta bateu. O silêncio voltou. Peguei o celular discretamente. Tinha gravado tudo. Cada palavra. Cada contradição. Mandei o áudio para Dr. Roberto imediatamente. 10 minutos depois ele me ligou. Carla, você é brilhante. Eles se contradisseram sozinhos. Primeiro março, depois abril. Isso mais a prova de que ele estava fora do país destrói a credibilidade deles completamente. Senti uma onda de alívio. Mas Dr. Roberto continuou. Porém,
Precisamos nos preparar. Segunda-feira vai ser difícil. Eles vão tentar usar emoção. Vão colocar Davi no meio. Vão pintar Neymar como pai ausente e negligente. Precisamos de algo que vire o jogo completamente. O que seria? Perguntei. Prova de que Carol está usando o filho como instrumento de extorsão. Não só neste caso, mas como padrão de comportamento. Pensei. E então lembrei. 3 meses atrás, eu tinha ouvido uma conversa de Carol no telefone. Ela estava no quarto de Davi, achando que ninguém a ouvia, falando com alguém sobre usar a carta do Davi para conseguir o que merecia. Na época achei estranho, mas não dei importância. Agora fazia sentido. Contei para Dr. Roberto. Ele ficou em silêncio por um momento. Você lembra exatamente o que ela disse? Fechei os olhos e me forcei a lembrar. Ela disse: se ele não soltar a grana de boa, a gente usa a carta do Davi. Juiz sempre fica do lado da mãe. E riu depois. Você tem certeza absoluta disso? Tenho. Carla, isso é crucial. Mas preciso que você entenda. Se você testemunhar isso em tribunal, vai ser atacada. Vão tentar desacreditar você. Dizer que é só uma empregada ressentida, que está inventando para proteger o patrão. Você aguenta isso? Pensei na Sofia. Em como eu queria que ela crescesse num mundo onde justiça importasse. Onde verdade valesse algo. E pensei em Davi. Uma criança inocente sendo usada como ferramenta. Uragantou, respondi. No fim de semana, Dr. Roberto preparou tudo. Organizou os documentos, as provas, as gravações. Preparou perguntas para desmontar as testemunhas de Carol. E me preparou para possível testemunho. Seja honesta. Seja simples. Não embeleze, não exagere. Só conte exatamente o que viu e ouviu. A verdade é poderosa quando é dita com clareza. Trainamos. Ele fazia perguntas difíceis. Me atacava verbalmente para eu me acostumar. E no final disse: você vai se sair bem. Você tem algo que muitas testemunhas não têm: credibilidade genuína. Na segunda-feira de manhã, antes de sair para a audiência, abracei a Sofia com força. Ela não entendia porque a mamãe estava tão nervosa, mas me abraçou de volta com aquele amor puro de criança. Vai dar tudo certo, mamãe, ela disse. E eu quis acreditar. O fórum estava cheio. Imprensa na porta. Photographos. Curiosos. O caso tinha vazado, e agora todo mundo queria saber o que estava acontecendo entre Neymar e a mãe do filho dele. Entramos pela lateral, evitando câmeras. Dentro da sala de audiências, Carol já estava lá. Com Vinícius. Com o advogado dela. Com as 2 testemunhas. E com uma cara de confiança que me deu arrepios. O juiz entrou. Dr. Fernando Carvalho. 50 e poucos anos. Conhecido por ser rigoroso mas justo. Todos se levantaram. A audiência começou. Confirme para eu continuar com o bloco 3 de 3, final. Bloco 3 de 3, final. O advogado de Carol começou. Falou por 20 minutos sobre como Neymar era um pai ausente, sobre como Carol precisava de recursos para garantir o futuro do filho, sobre como o jogador tinha prometido investir mas voltou atrás de forma cruel e calculada. Usou palavras bonitas. Emoção na voz. Quase me convenceu, e eu sabia a verdade. Então chamou a primeira testemunha, o amigo de Vinícius. Ele subiu ao banco, fez o juramento e começou a contar a história do jantar. Agora era em abril mesmo, ele tinha certeza. Descreveu o restaurante em detalhes. O cardápio. A conversa. Dr. Roberto se levantou para o contra-interrogatório. O senhor pode me dizer em que dia de abril foi esse jantar? Dia 12, o homem respondeu sem hesitar. Que dia da semana? Sexta-feira. Dr. Roberto pegou um documento. Excelência, aqui está o comprovante de embarque do meu cliente. No dia 12 de abril ele estava em Paris, chegando às 23 horas, horário local. Considerando o fuso horário, seria fisicamente impossível estar num restaurante em Balneário Camboriú. O silêncio caiu na sala. O homem piscou. Começou a gaguejar. Talvez tenha sido outro dia. Eu posso ter confundido. Ou talvez, Dr. Roberto disse calmamente, o senhor nunca tenha jantado com meu cliente. Talvez o senhor esteja mentindo sob juramento.
A segunda testemunha foi pior ainda. A prima de Carol. Ela mudou a história 3 vezes durante o interrogatório, contradizendo até o primeiro mentiroso. Ficou claro para todos na sala que era uma farsa. O juiz fez anotações em silêncio. Sua expressão estava séria. Então foi a vez da defesa. Dr. Roberto apresentou os documentos sobre a empresa Fortuna. Mostrou que não tinha licença para operar. Mostrou as reclamações no Procon. Mostrou as dívidas de Vinícius. Construiu um caso meticuloso de que o investimento era, na melhor das hipóteses, extremamente arriscado e, na pior, uma fraude disfarçada. O advogado de Carol tentou contra-argumentar, mas estava claramente perdendo terreno. Então Dr. Roberto tocou na gravação. A gravação da sexta-feira na casa. Carol dizendo que tinha testemunhas, as testemunhas se contradizendo sozinhas, o momento em que a prima mudou de março para abril sem pestanejar. Excelência, Dr. Roberto disse, esta gravação comprova que houve uma tentativa coordenada de fabricar evidências. As testemunhas não estão apenas equivocadas. Estão mentindo deliberadamente. Wie Carol erbata aus Punhus. Vinícius olhou para o chão. O advogado deles pediu um momento para se recompor. O juiz permitiu. 10 minutos de recesso. No corredor, Neymar me olhou. Você acha que tá dando certo? Está, respondi. Mas ainda falta a parte mais difícil. Voltamos. O juiz retomou a sessão. Há mais alguma prova ou testemunha? Ele perguntou. Dr. Roberto se levantou. Sim, Excelência. Gostaria de chamar Carla Santos Silva ao banco das testemunhas. Meu coração parou. Sabia que esse momento viria, mas isso não tornou mais fácil. Me levantei com as pernas tremendo. Caminhei até o banco. Fiz o juramento com a mão na Bíblia, voz firme apesar do medo. Dr. Roberto começou devagar. Perguntou quanto tempo eu trabalhava na casa. Quais eram minhas funções. Se eu tinha acesso aos ambientes. Estabeleceu que eu era uma testemunha confiável, presente, atenta. Então veio a pergunta. Carla, você já presenciou alguma conversa da senhora Carol Dantas que te pareceu incomum? Respirei fundo. Olhei para Carol. Ela me fuzilou com os olhos. Mas olhei também para a cadeira vazia, onde Davi deveria estar crescendo sem ser moeda de troca. E contei. Contei sobre a conversa de 3 meses atrás. Sobre a frase exata, se ele não soltar a grana de boa, a gente usa a carta do Davi. Juiz sempre fica do lado da mãe. Contei que ela riu depois. Que falou com frieza, como quem planeja uma estratégia de negócio, não como quem se preocupa com o bem-estar de um filho. Quando terminei, o silêncio na sala era absoluto. O advogado de Carol se levantou como um raio. Excelência, essa testemunha é apenas uma empregada. Ela tem interesse óbvio em proteger o patrão. Isso é inventado, é. Doutor Maurício, o juiz interrompeu, voz cortante, a testemunha fez o juramento. A menos que o senhor tenha provas de que ela está mentindo, suas acusações são apenas retórica. O advogado sentou, vermelho. Então ele me chamou para contra-interrogatório. E foi brutal. Ele me atacou. Disse que eu era só uma empregada sem educação formal. Que eu ganharia algo com isso. Que estava sendo manipulada. Que inventei tudo para ganhar dinheiro. Cada palavra doía. Mas me lembrei do que Dr. Roberto tinha me ensinado. Verdade é poder quando dita com clareza. Eu não ganho nada com isso além da minha consciência tranquila, respondi, olhando nos olhos dele. Eu sou mãe. Eu sei o que é amar um filho. E sei a diferença entre proteger uma criança e usar uma criança. Foi o que eu vi. E foi o que eu contei. O juiz fez mais anotações. Agradeceu meu depoimento. Eu voltei para meu lugar com as pernas bambas, mas de cabeça erguida. Dr. Roberto apresentou ainda mais provas. Extratos bancários mostrando que Carol tinha recebido a pensão regularmente, sem atrasos. Fotos de Neymar com Davi em momentos cotidianos, desmentindo a narrativa de pai ausente. Mensagens onde ela mesma dizia que ele era um bom pai, antes de toda essa situação do investimento começar. O quadro estava completo. Carol não estava preocupada com o bem-estar do filho. Estava usando o filho para obter mais dinheiro de forma ilícita. O juiz se retirou para deliberar. 30 minutos de espera que pareceram 3 horas. Quando voltou, sua expressão era grave.
Após analisar todas as provas e depoimentos, ele começou. Fica evidente que houve uma tentativa coordenada de fabricar evidências e manipular este tribunal. As testemunhas apresentadas pela parte autora se contradisseram gravemente e foram desmentidas por documentos irrefutáveis. Carol ficou branca. Mais grave ainda, o juiz continuou. O depoimento da senhora Carla Santos Silva, que considero altamente credível dado seu comportamento e consistência, revela um padrão de instrumentalização do menor para fins financeiros. Isso é inaceitável e vai contra o princípio do melhor interesse da criança. Ele olhou diretamente para Carol. Portanto, nego o pedido de transferência dos R$ 500 mil por falta de comprovação de acordo prévio. Além disso, determino a abertura de investigação sobre possível crime de falsidade ideológica por parte das testemunhas apresentadas. E, como medida cautelar, determino avaliação psicossocial antes de qualquer revisão futura de pensão ou guarda. O martelo bateu. Carol saiu da sala sem olhar para ninguém, Vinícius atrás dela, o advogado recolhendo papéis apressadamente. Neymar respirou fundo, aliviado. Dr. Roberto Soria discretiment. E eu senti que tinha feito a coisa certa. Do lado de fora do fórum, os fotógrafos esperavam. Mas antes de enfrentar as câmeras, Neymar se virou para mim. Obrigado, Carla. Você não salvou só meu dinheiro. Você salvou meu filho de crescer achando que é uma ferramenta. Não eram só palavras. Eram verdade. E naquele momento entendi que minha invisibilidade tinha acabado. Eu tinha voz. Tinha valor. E tinha usado ambos para fazer o bem. Nas semanas seguintes, muita coisa mudou. A investigação sobre as testemunhas revelou que ambas tinham sido pagas por Vinícius. Ele foi indiciado por formação de quadrilha e tentativa de fraude. A empresa Fortuna foi fechada pela CVM. Carol perdeu a ação de revisão de pensão e entrou em acordo para terapia familiar antes de qualquer nova discussão sobre guarda. E eu continuei trabalhando na casa. Mas não como antes. Neymar insistiu em me dar um contrato formal, com todos os direitos trabalhistas, aumento de salário e uma bonificação pelo que chamou de consultoria excepcional. Mas mais importante, ele começou a me ouvir, me perguntar opiniões, me tratar como parte da família, não como mobília. Um mês depois, Davi veio passar o fim de semana. Era seu aniversário, e Neymar fez uma festa pequena, só família próxima. No meio da comemoração, ele me chamou até a sala. Carla, tem alguém que quer te conhecer. Era Davi. Ele me olhou com aqueles olhos de criança curiosa e disse: meu pai disse que você é muito corajosa. Obrigado por cuidar dele. Meu coração derreteu. Abracei aquele menino e pensei: foi por isso. Por ele ter um futuro onde é amado, não usado. Onde é filho, não ferramenta. Naquela noite, depois que todos foram dormir, sentei no quintal olhando as estrelas. Pensei em tudo o que tinha acontecido. Em como uma simples empregada tinha mudado o curso de uma história. Não porque era especial, mas porque escolheu agir quando era mais fácil ficar quieta. Peguei o celular e liguei para Sofia. Ela já dormia, mas mesmo assim falei baixinho: mamãe te ama. E vai sempre lutar pelo que é certo, para você crescer num mundo melhor. Aprendi muitas coisas nesses meses. Aprendi que coragem não é não ter medo. É ter medo e fazer mesmo assim. Aprendi que verdade sempre vem à tona, não importa quanto tentem enterrá-la. E aprendi que às vezes as pessoas mais invisíveis são as que enxergam melhor. Se você já passou por algo parecido, se já se sentiu pequeno demais para fazer diferença, deixe seu comentário aqui embaixo. Sua história importa. E juntos, podemos criar um mundo onde crianças são protegidas, não usadas. Onde justiça prevalece. Onde até uma empregada pode mudar tudo. Hoje, quando dobro as roupinhas do Davi, não sinto mais que sou invisível. Sinto que sou parte de algo maior. Sinto que meu trabalho tem propósito. E quando olho no espelho, vejo não apenas uma empregada. Vejo uma mulher que fez diferença. O cheiro de amaciante lavanda ainda gruda nas minhas mãos. Mas agora ele me lembra não de invisibilidade, mas de dignidade. De escolha. De coragem. E isso, ninguém pode tirar de mim. Fim. Espero que essa história tenha te emocionado e inspirado. Se você conhece alguém que precisa ouvir sobre coragem e justiça, compartilhe esse vídeo. E me conta nos comentários, você teria feito o mesmo no lugar da Carla?